Alô, Santistanhada, alô, Brasileirada, que é Walter Parente, esse é o seu canal Santos Eterno. Meu Deus, tá difícil, hein? Tá difícil. Passa lá, passa aqui, passa colar, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber imediatamente nossas análises e informações de tudo, a respeito de tudo que rola sobre o nosso querido Peixão e a nossa seleção. Uma coisa que a gente tem que parar de falar, gente não, eu graças a Deus nunca falei essa pataquada. Falava um pouquinho antigamente, né, quando o Brasil tinha Gerson de Oliveira Nunes, era o titular da seleção brasileira ali no meio de campo, armando o time, e o reserva um tal Ademir da Guia. Edson Arantes do Nascimento, um tal de Pelé, era titular, o reserva era o Dirceu Lopes, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e do Cruzeiro. Outra coisa é hoje em dia. Hoje tem outra coisa, hoje em dia. A coisa tá feia. Ainda nos anos 70 você tinha Zico, um grande jogador, já 70 passando para os anos 80, e você tinha jogadores na posição do Zico que eram simplesmente espetaculares. Jorge Mendonça começou no Guarani, arrebentou no Palmeiras, um dos maiores jogadores da posição de meia-direita que eu vi jogar na vida, com a clássica camisa 8, que é a camisa de craque. Muricy Ramalho, que era só o Muricy no São Paulo, né? Muricy era comparado ao Zico, quem era melhor? No auge do Muricy, depois teve uma contusão gravíssima, né? Se pegava a manchete da Gazeta Esportiva, São Paulo e Flamengo, o duelo era Zico contra Muricy. Quem vai para a seleção? Quem vai ser o titular? Saudade desses tempos, né? Então, hoje em dia não, né? Hoje em dia, se o Neymar sai do time, tem ninguém para substituir. É uma coisa. E tem gente falando que o Neymar não faz falta. Misturando um pouquinho aí viés político com futebolístico, né? Então, camarada, o Neymar não votou no cara que o sujeito gostava, então o Neymar tá fora, não vai fazer falta. Você sabe muito bem de que eu tô falando. Respeito muito todos os cronistas, mas tem cara que escorrega, pisa na maionese, né? E parar de falar que o Brasil tem duas seleções. Como eu dei vários exemplos aí de jogadores que eram titulares e reservas no passado, hoje em dia tá difícil, hein? Hoje em dia tá difícil. O Brasil vai pegar a Coreia, se classificou ali, não vou dizer na bacia das almas, mas foi por pouco. Torcer para que joguem todos os titulares, né? Todos os titulares possíveis. Danilo na lateral direito, Daniel é uma bárbara, uma calamidade. Alexandro na esquerda e o Ney, né? O menino Ney. A Coreia do Sul corre mais que notícia ruim, os caras não desistem, não tem bola perdida, vão até o fim. E são muito organizados. É uma seleção organizada. Bruce, tá com medo de perder da Coreia? Não, eu não tô com medo de ninguém. Eu só acho que tem que respeitar todo mundo. Porque se é uma coisa que a seleção brasileira não fez nesta Copa do Mundo, foi empolgar e você ter certeza que ela vai entrar em campo e vai ganhar fácil. Vai atropelar. Ter certeza de mais nada. Se o Brasil for campeão, bota a mão pro céu. Tenho certeza, mas não aposto mais, não cravo mais nada de seleção brasileira. Vamos lá, as notas e posicionamento dos jogadores já alinhavando e costurando com um pouquinho de tática. Ederson, goleirão, foi bem, nota 8. Não fosse ele, o Brasil tomava uns 2 ou 3. O goleiro de Camarões também foi bem. O Brasil jogou mal, mas perdeu o gol. Principalmente o menino lá, o Martinelli, o Bruno Guimarães, enfim. Não jogou nada o Brasil. O Camarões é uma seleção fraca. Fraca. Se tivesse jogado o time titular totalmente em forma, acho que o Brasil passava até com certa facilidade. Certa facilidade assim, né? 1-0, 2-0, 2-1. Facilidade do Brasil é isso. Não é que fazia 3-4, né? Dava caneta, chapéu. Não. Mas ganhava. Não perdia o jogo. Né? Provou que não pode se dar ao luxo de jogar com o time reserva. Não tem duas seleções. Tem uma e olhe lá. Daniel Alves. Quase quarentão, seleção brasileira. Melhorou, começou a jogar um pouquinho quando ele começou a construir, como fala o Tite, lateral construtor, para ter equilíbrio. Equilíbrio na marcação. Futebol é equilíbrio. Melhorou um pouquinho no fim quando os caras cansaram. Então abriram um pouco de espaço ali na esquerda, mas eles também atacaram muito em cima do Daniel Alves, que foi péssimo na marcação. Pelo jogo de hoje, o Daniel... eu até escrevi a palavrinha aqui separada, o Daniel se desescalou. Ele foi escalado, ele está desescalado para o próximo jogo. Só se machucar mais alguém, que está uma zica miserável, principalmente do lado esquerdo.
Se machucar mais alguém, vai ter que até improvisar o Daniel Alves na lateral esquerda, porque daqui a pouco não tem lateral para pôr em campo. O Daniel conseguiu perder todos os duelos do mano a mano, do uno contra uno, na marcação ali, pau a pau, 1 contra 1, ele perdeu. Perdeu. Os caras... E Camarões não tem ninguém, não tem um ponta esquerda excepcional, um lateral esquerdo maravilhoso, não tem nada disso. Tem jogadores razoáveis. Todos ganharam os duelos com o Daniel. Todos. Imagina uma seleção melhorzinha. Militão e Bremer foram bem, comprometeram, nota 6, razoáveis. Falharam no gol do Abubakar, falharam feio. O rapaz entrou no meio dos dois, quer dizer, nenhum dos dois estava marcando. Nenhum dos dois encostou, que a gente aprende na várzea. Escolinha de futebol, de bairro ensina. O centroavantão não pode subir sozinho. Você tem que colar no cara. Tem que esfregar camisa com camisa. Você tem que atrapalhar o cara. Subir junto, respirar no cangote do cara. Porque, opa, o cara tá aqui. Você não atrapalha o cara nem um pouco, o cara sobe livre e cabeceia como ele fez. Ele estava exatamente posicionado no meio dos dois e ali ele fez o gol. Falharam na hora do gol. Então, sei não. Alex Telles, coitado, deu pena, deu dó do rapaz, porque é uma zica miserável. Muito bem na defesa, ele nota 6, mas também não constrói nada no ataque, mas também porque o Tite não permite. Tite não permite, essa foi boa. Zica da lateral esquerda, o titular da Copa seria o Guilherme Arana. Quebrou. Foi o Alexandro. Quebrou. Pois hoje o Alex Telles. Quebrou. Rapaz, se eu tô no banco ali, o professor olha pra mim, preciso de alguém na lateral esquerda. Eu me escondo, olho pro... Dá aquela subiada, sabe? Como é que é? Mas não tô ouvindo. Cara, como diz o outro, eu se escondo, porque olha, pode te falar um negócio, tá feio ali. No gol, Marquinhos foi improvisado na lateral esquerda, não tinha mais ninguém pra pôr, depois o zagueiro ali, que até se aventurou, o Marquinhos é um excelente jogador, mas Marquinhos é um monstro de jogador, Mas falhou no gol, né? Chegou tarde na marcação, o rapaz do ataque lá, pela direita, cruzou como bem entendeu e o Abubakar cabeceou como se estivesse treinando. E não jogando contra uma dupla de zaga do Brasil. Fabinho foi bem, ótimo nível, bom jogador, bom reserva para o Casemiro. No Liverpool joga muito mais. É claro, tem um treinador que faz o cara jogar e deixa o cara jogar. Fred, esse eu não aguento mais. Esse aí, rapaz... Contra o time fraco de Camarões, o Fred foi razoável, quase não acrescenta absolutamente nada, para não falar nada, e não, ele tinha a incumbência, pelo posicionamento que a gente vê no meio de campo, ele tinha a incumbência de marcar o camisa 8 dos caras lá, o Anguissa, camisa 8 Anguissa, melhor em campo por parte de Camarões, ao lado do goleiro, jogador clássico, camisa 8, cara alto com uma visão de jogo, cara clássico, ele domina a bola com categoria, ele joga de cabeça erguida. O cara joga de cabeça erguida, vira o jogo da direita para a esquerda, ataca, arma. A bola estava sempre com ele recebia livre. O cara recebia livre. Meu Deus do céu, cara. Imagina você fazer isso, deixar o armador de Portugal livre, o armador da Argentina livre, o armador da Croácia livre, o armador da França livre, o Rabiot, que está fazendo uma excelente Copa do Mundo, diga-se de passagem. O que vai acontecer? Coisa de louco. Tudo bem, mas vai jogar o Casemiro. Bom, o cara jogou hoje, foi escalado. Entrou o Bruno Guimarães, é muito melhor que o Fred, mas tá melhor que o Fred, não tá muito difícil. É dinâmico, ele se infiltra, o Guimarães, ele toca, ele faz 1-2, ele dá opção, né? Quem pede recebe, quem desloca tem preferência, como diria Neném Prancha. Ele é legal nisso aí, ele aparece, ele dá dinâmica, mas o que finaliza errado, o que chuta errado essa criança, rapaz do céu, não termina uma jogada correta. Tá, aquele cara que te tira 40 litros de leite da vaca, quando vai levantar do banquinho chuta o balde, derrama tudo, chuta o banquinho bate no balde e derrama todo o leite. Fica lá 1 hora ordenhando a vaca, quando levanta joga tudo no chão. É o Bruno Guimarães. Mas ainda confio muito mais nele do que no Fred. O Fred é lamentável. Nossa. Antony. Começou bem, mas depois vai se perdendo. Aceita a marcação, se enrola, lembra um pouco o Ângelo lá do Santos, acaba se enrolando, sabe? Também o esquema do Tite, o cara fica isolado, fica sozinho, o Tite não permite que os laterais façam ultrapassagem, né? O tal futebol apoiado que os caras falam hoje em dia, tá na apostila da CBF, futebol apoiado.
O lateral não vai apoiar, não faz 1-2 para cima do lateral esquerdo, não faz ultrapassagem. Lateral brasileiro está proibido de fazer ultrapassagem. Isso é ridículo, pô. Isso é ridículo. Mas de repente o cara vira campeão do mundo, vai falar que é um gênio, né? Eu continuo achando ridículo. Pode ser campeão, mas isso para mim, esse jeito de jogar bola é ridículo. É ridículo. Joga feio. O Brasil joga feio. E o que é pior, joga feio e está arriscado a perder a Copa. Isso é que é triste. É lamentável. O Antony é um pouco enrolado. Aliás, essa é a crítica mais recorrente que fazem a ele lá na Premier League, na Inglaterra. Cara enrolado. Ele não define direito as jogadas. O pessoal do Ajax ficou pé da vida quando ele trocou o Ajax pelo time da Inglaterra, que me fugiu agora. Mas teve gente lá que falou, olha, é só mais um jogador. O treinador do Ajax falou, é só mais um jogador, pode ir embora. Os caras, é só mais um jogador, e nós vamos arrumar outro melhor. É bom jogador o Antony, é bom jogador. Há 3 anos estava disputando aí a Copa São Paulo. Quem diria, já está em Copa do Mundo. Não é ruim jogador, não. Acho que está até mais prejudicado pelo Tite, sabe? Pelo esquema tático. Mas tem hora que ele, sabe, tem que definir mais rápido a jogada e se enrolar menos. Ele, sabe, parece que tem hora que baixa o Ângelo nele. Rodrigo, foi bem. Gostei do Rodrigo. Se movimentou bem. Foi aceitando um pouco a marcação, foi caindo de produção, foi substituído pelo Everton Ribeiro. Vou dar uma nota 6 para o Rodrigo, uma nota 5 para o Antony. Entrou o Everton Ribeiro, foi o que eu mais gostei ali do meio. Nota 7, habilidoso, tem visão de jogo, tabela, busca o espaço vazio, joga atrás, nas costas dos volantes. Jogador inteligentíssimo o Everton Ribeiro. Eu teria saído com o Everton Ribeiro nesse jogo, já que é para usar toda a reserveira. Você fazia ali o primeiro volante, o Fabinho, o Fred, que o Tite adora. Vai morrer abraçado, hein, Tite? Vai morrer abraçado com o Fred. Mas vamos lá. Faria... tudo bem, hoje tinha que jogar, porque não, jogava Fabinho, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro, armando o time. Rodrigo na direita, no lugar do Antony. Antony entraria no segundo tempo, se fosse o caso. E nem colocaria o Rafinha, porque o Rafinha já jogou a Copa inteira, não tinha mais o que ver. Não tinha mais o que testar para pôr o Rafinha hoje. O Rafinha para quê? Então, seria uma escalação completamente diferente. Com o Rodrigo lá na direita e Everton Ribeiro aqui por dentro, pensando o jogo. O Everton é igual o Neymar. Ele é um cara que pensa o jogo. Os jogadores, a seleção brasileira tem um monte de jogador que corre, confunde pressa com velocidade e velocidade com pressa. Sabe? Tem que ter velocidade, não tem que ter pressa. Tem que terminar bem a jogada. O Brasil está cheio de jogador com pressa, a bola está queimando. Tem que pensar o jogo. Pensar tem poucos, muito poucos. 1 ou 2, e olha lá. Martinelli, espetacular. Para mim, o melhor em campo. Ao lado do Anguissa, jogador de Camarões. Mas o Martinelli ainda foi superior. Melhor em campo. Perdeu o gol. Mas a entrada dele em facão, quer dizer, diferente do Antony, o Martinelli tem presença de área. Ele joga aberto lá na esquerda, mas ele se infiltra. Ele entra no facão, ele faz o facão. Ele aparece no meio da área, a defesa fica desnorteada, porque o lateralzinho lá não acompanha. Então, quando pinta um cruzamento, ele se juntava ao Gabriel Jesus. Esse é outro capítulo. Ele aparecia na frente do Gabriel para cabecear, para chutar também. Ele entra na área em facão. Jogador inteligentíssimo. Ele ataca o espaço vazio, foge do marcador. E pela ponta também vai muito bem. Nota 8, dando sinal de farol ali, o Gabrielzinho, ali nas aletas ali do carro, dando sinalzinho, pondo o sinal, a cara para fora, abrindo o vidro, tipo, sai da frente que eu tô chegando. Bom jogador. Jogador que tem que entrar na próxima partida. No lugar de alguém. Até do Vini Júnior, se for o caso. No segundo tempo, se estiver mal. Do Rafinha, sem dúvida. Do Antony, sem dúvida. Nossa, pode entrar até pelo meio. E o Rodrigo na ponta. Martinelli se escalou. O Daniel Alves se desescalou do próximo jogo. O Martinelli se escalou para o próximo jogo. Como 12º jogador. É um cara que tem que olhar com atenção no banco, assim como é o Rodrigo. Os caras que entram sempre. Espetacular a Copa do Mundo do Martinelli até agora. Gabriel Jesus, que continua em jejum. Sabe, quando o Guardiola manda embora um cara de 22, 23, 24 anos, dispensa, na boa, contrata Haaland, o Cometa Haaland, e contrata o rapazinho da Argentina aí, o Juli Álvares, o Júlio Álvares, Juli, como eles o chamam lá, o Juli Álvares, e dispensa o Gabriel Jesus,
Você vendo o Haaland jogar e o Álvaro jogar na Copa do Mundo, você entende por que o Guardiola mandou embora o Gabriel Jesus. Tipo, pode procurar seu rumo, sua turma, comigo você não vai mais jogar. O jejum, ele continua em jejum. Ele é o único centroavante brasileiro a não fazer gols em Copa do Mundo desde 1930. Quase 100 anos. Está batendo esse recorde, o jejum. Desde 1930. Uma barbaridade. Pedro, foi bem, entrou, se movimentou, tem mais dinâmica, mais presença diária do que o Gabriel Jesus, é lógico, pela compleição física, pelo tamanho, pela força e tal, tem dinâmica, se entendeu legal com o Everton Ribeiro, deu mais jogo, não foi um esplendor, um estupor, como se fala em Portugal, não foi um estupor, mas deu mais jogo que o Jesus, é uma opção. Cansei de ver o Gabriel Jesus em campo. Nossa, é irritante, desde a última Copa do Mundo. É simplesmente irritante. Assim como é o Brasil. É irritante. Assim como é o Santos. Irritante. Lições. 2 seleções. É de dar risada. 2 seleções. Tem nem meia. Contra a Coreia. Humildade. Eu até anotei aqui. Humildade. Tentar jogar mais solto. Permitir que os laterais passem um pouco, apoiem os pontas que ficam amarrados, ficam isolados, né? Jogar com um pouco mais de criatividade no meio de campo, se é que isso é possível. O meio de campo do Brasil só marca, os laterais só marcam a zaga, óbvio, só marca. O primeiro volante marca e ataca, o Casemiro é excepcional. O Casemiro é fora da casinha. O Casemiro é fora da casinha. Mas o resto do time, do meio de campo, é uma lástima. Não cria nada. Se jogar o Neymar, que estava em campo hoje, entrou em campo de tênis, fez embaixadinha, controlou bola, estava em campo, todo serelepe no final do jogo, abraçando um, abraçando o outro, pulou em cima do Casemiro, deu uns pulinhos ali. Parece que tem condição de jogo, né? Sei lá. O jogo é só segunda tarde. Né? Hoje ainda é sexta-noite. Talvez dê. O Brasil se classificou, vai pegar a Coreia, 6 pontos, passou, ficou em primeiro no saldo de gols. 1 gol a mais de saldo. Barbaridade. O Brasil jogou feio nessa Copa do Mundo quase o tempo todo. O Brasil jogou bem assim, futebol bonito, vistoso, 20, 25 minutos dos segundos tempos dos jogos. No segundo tempo. 20, 25 minutos se aproveita. O resto é uma porcaria. Jogo horroroso. Horroroso. Defesa é sólida, mas o ataque, o meio de campo do Brasil, então, é de dar sono. Sono. O meio de campo dá sono. O time reserva hoje deu sono e deu raiva. Segunda-feira, opção, sugestão, se o Neymar não puder jogar, ele não vai aceitar. O Tite não vai aceitar. Casemiro, Paquetá e Everton Ribeiro. Minha sugestão, se o Ney ficar fora. Everton Ribeiro, cara que pensa o jogo. Rodrigo na ponta, no lugar do Richarlison, no lugar do Rafinha. Richarlison centralizado e Vini Júnior na esquerda. Segundo tempo, vê o que faz. Reza. Tá difícil. Muita fé. Acho que ganha da Coreia. Acho que passa. Meu Deus do céu, estaremos entre os 8, estaremos nas quartas de final. Mas, se perder, não vai. Nossa, que surpresa! Perdemos da Coreia. Jogamos nada. Nada mais me surpreende na seleção brasileira. É igual a notícia do Santos também. Nada mais me empolga nem surpreende. Eu falei, agora fechando baixou a cortina, acabou a seleção, rapidinho sobre o Santos. Eu falei há um mês e meio, que talvez o santista pudesse comemorar nesse final de ano, na virada para 2023, apenas 2 boas notícias. A primeira, na minha modesta opinião, e na opinião da maioria que aprovou o estatuto, a inclusão, a possibilidade do Santos ter uma SAF, criar uma SAF. Tem que comemorar. E a segunda possibilidade é a construção da nova arena, que finalmente foi aprovada na Assembleia pelo Conselho Deliberativo, ontem, 1º de dezembro, e há uma convocação já para a AGE, Assembleia Geral Extraordinária, dos sócios, votarem pela aprovação do projeto da W Torre apresentado. Depois vai passar pela comissão de gestor, a comissão gestora do Santos para analisar os números, mas aprovou no Conselho Deliberativo e vai, espera-se, né, aprovado também pelos sócios. Então, essa é uma grande notícia para o Santos. O futuro do Santos está aí, além da base do Santos, que é excepcional, e jogadores que o Santos forma, vejam na seleção brasileira. O Santos numa draga, faz uma década que o Santos está numa draga desgraçada. O Santos tem lá Danilo, Alexandro,
o Rodrigo e Neymar. Esses dois últimos, crias da base do Santos. Os dois primeiros lá se projetaram para o futebol europeu e mundial. Os 4 na seleção brasileira. E o Santos nessa pindaíba miserável, hein? Imagina se o Santos fosse minimamente organizado. Então, é o que eu estou falando faz um mês ou 2, acho que talvez só vai ter essa notícia aí. Notícia boa, 2. A SAF e o estádio. Mais nada. Contratações, 0, nada até agora. Falou o quê? O Mendonça, nada. Edenilson, só conversa mole, nada. Lateral direito não veio, zagueiro central não veio, volante não veio, meio atacante não veio, atacante não veio. E outro atacante não veio. Ou seja, não veio nada. Ou seja, o Santos é assim, manchete do Santos seria assim: as não contratações do Santos. Não contratações. Aí você lista do goleiro à ponta esquerda, 11 caras. Não contratou. Não contratou. Não contratou. Não contratou. Então a manchete seria: as não contratações do Santos. Ok? Rapaziada, segunda-feira tem mais pós-jogo Brasil e Coreia, santo Deus. Acho que passa até bem, sem dar vexame, sem ter sufoco. Mas se não joga sério, não passa. Joga sério. Achar que com a amarelinha já ganhou, ganha nada. Ok? Você já sabe muito bem, pessoal. Muito obrigado. Aqui é Walter Paredes, Santos Eterno. Passa lá, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. E muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Fui.